Olá pessoal, eu sou Rodolfo Pamplona Filho. Eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar o projeto Trabalho e Debate, juntamente com Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro. Esse é um projeto muito legal, porque nós reunimos toda semana professores e professoras de todo o país para fazer um questionamento que vai ser respondido por um dos membros e temos a possibilidade de interagir, de trocar opiniões, de debater. Então, é uma oportunidade maravilhosa para você conhecer. E essa oportunidade hoje é multiplicada, porque nós temos aqui para fazer uma pergunta das maiores autoridades no Brasil em LGPD nas relações de trabalho. É o professor Fabrício Lima, magistrado também, autor de diversas obras. E a pergunta para Fabrício é a seguinte: a LGPD é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado pelos tribunais? Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, dia do projeto Trabalho em Debate. Eu sou o professor Fabrício Lima e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizados pelos tribunais no exercício da sua função jurisdicional? Ou seja, a LGPD é aplicável ao processo do trabalho, ao processo civil e ao processo penal? Eis a grande questão. Se a gente vai analisar os termos da LGPD, a gente verifica que ela estabelece que sim, a LGPD é aplicável às pessoas jurídicas de direito público, sem problemas. Além disso, a gente verifica, que dentre as hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, sem o fornecimento de consentimento pelo titular, é justamente o exercício regular de direitos, inclusive em processo judicial. Ou seja, a parte pode trazer ao processo dados pessoais de outras pessoas que sejam necessários para a defesa dos seus direitos. Mas aí a indagação é a seguinte: a partir do momento que esses dados eles são incluídos no processo, o regramento competiria ao magistrado observar a Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Como eu disse para vocês, a gente tem um conflito, A Constituição Federal tem como princípio o princípio da publicidade dos atos processuais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, por outro lado, tem como objetivo garantir a privacidade do cidadão. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, estabelece que em determinados casos, para a garantia da privacidade, seria possível que o ato processual fosse restrito às partes e aos seus procuradores, mas desde que isso não prejudicasse o interesse público à informação. Logo que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, o CNJ, por meio da portaria 212, instituiu uma comissão de trabalho com o objetivo de fazer estudos relacionados à adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados. Como resultado, o CNJ baixou um ato normativo, que determina que os tribunais constituíssem uma comissão de proteção de dados pessoais, instituíssem, nomeassem um encarregado de proteção de dados e, além disso, lá em seus sítios da internet, em seus portais, apresentassem avisos sobre cookies, políticas de privacidade. Mas nessa regulamentação, nada se tratou a respeito da utilização dos dados processuais no âmbito do processo, dentro do processo. Pelo contrário, ainda vigora a Resolução 121 de 2010 do CNJ, que estabelece que, salvo casos de sigilo ou segredo de justiça, alguns dados processuais poderão ser publicados e serão de livre acesso, como, por exemplo, número, classe, nome das partes, advogados, movimentação processual e, inclusive, inteiro teor de decisões.
nós sabemos que através do inteiro teor de uma decisão, nós podemos verificar ali questões extremamente delicadas, né? A gente, em muitos casos, a gente tem acesso ao nome da parte, e além disso, a gente pode ver alegações de dano moral, né? Alegações de assédio sexual, questões que talvez não seria de interesse do titular do dado que fossem divulgadas. Além disso, a própria Resolução 121 permite o acesso de terceiros ao PJE. E aí a única coisa, mecanismo que existe previsto é que esse acesso ficará registrado. Mesmo assim, a gente acaba, se a gente vai analisar os termos da LGPD, os princípios da LGPD, principalmente o princípio da finalidade, a gente acaba tendo aí um grande problema. Por quê? Aqueles dados foram tratados, né, autorizou-se o tratamento com o intuito de possibilitar a decisão ou de influenciar na decisão do Estado juiz ali, enquanto cumprindo a sua função jurisdicional. Mas, a partir do momento que esses dados são coletados e trazidos para o processo, o controle do acesso desses dados, principalmente em razão desses normativos do CNJ, acaba ficando um pouco difícil o controle de acesso. Inclusive, né, nós temos aí as chamadas Lawtechs, que oferecem serviços, né, de acompanhamento processual, mas também algumas oferecem, ou pelo menos estudam, mecanismos no sentido de permitir o rastreamento, permitir a chamada predição dos julgados, né? Verificar qual seria a probabilidade de êxito de uma ação ou não, verificar como um determinado juiz pensa, como uma determinada turma julga, né? Então, a gente acaba tendo aí um conflito. Se a gente vai analisar o direito comparado, se a gente pega a GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a gente tem lá no considerando 20 da GDPR que a competência das autoridades de controle de proteção de dados não abrange o tratamento de dados pessoais feitos pelos tribunais no exercício da sua função jurisdicional. E por que não? Com a finalidade de assegurar a independência do Poder Judiciário. Além disso, o artigo 37, a linha A da GDPR, também prevê que não há necessidade de nomeação de encarregado de proteção de dados, justamente no caso dos tribunais no exercício da sua função jurisdicional. A gente tem que fazer essa divisão, né? Os tribunais, ele tem a sua função típica de julgar, mas ele também tem uma função atípica, que é a função de administrar. E, em relação a essa outra função, que é a que eu entendo que houve a regulamentação, a LGPD seria plenamente aplicável. Mas, em relação à atividade jurisdicional, em razão do princípio da publicidade dos atos processuais, entendo eu que deveria existir uma regulamentação mais específica. Em alguns países da Europa, a divulgação de dados processuais na internet é limitada. Em algumas hipóteses, o nome do jogador não é divulgado, o nome das partes, alguns elementos não são divulgados. Inclusive, recentemente, foi aprovada na França uma legislação que penaliza com até 5 anos de detenção a utilização de mecanismos, a criação de ferramentas que objetivem a predição de julgados. Então, olha para vocês verem, né, como a gente tem uma contramão, né, do que a gente hoje enfrenta aqui no nosso país. Bom, pessoal, eu não queria aqui resolver essa questão. Na verdade, a minha proposição é trazer reflexões e justamente possibilitar discussão sobre a questão. Espero que tenham gostado, espero que vocês comentem, digam a sua opinião, e aí assim a gente vai enriquecendo o aprendizado. Continue acompanhando o projeto Trabalho e Debate. Se vocês ainda não me seguem, aproveitem aí a oportunidade e agradeço a todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.